Olá, pessoal! Sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Vamos iniciar essa primeira aula falando tanto para alunos do ensino fundamental quanto alunos do ensino médio sobre a origem do homem, a origem do planeta Terra e também analisar o período pré-histórico da humanidade, comentando desde a origem, do homem na África até o desenvolvimento do final desse período pré-histórico. O universo, segundo a teoria mais aceita, é a teoria do Big Bang, que permanece famosa entre os meios científicos. É possível que o nosso universo tenha se originado de uma grande explosão, há cerca de 14 bilhões de anos atrás, e a Terra há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. A Terra era uma massa de matéria magmática que, ao longo de milhões de anos, resfriou-se. Esse resfriamento deu origem a um planeta rochoso que, ao longo desses bilhões de anos, mudou várias vezes. Muitas mudanças foram violentas, como terremotos, maremotos. Esses abalos ocorreram de dentro para fora do planeta, alterando a superfície terrestre. Outras mudanças menos violentas aconteceram também, como a formação das camadas de gases que envolve o planeta Terra, a famosa atmosfera. Essas camadas de gases, pessoal, protegem-nos da forte radiação solar que atinge o planeta Terra, permitindo que haja vida na Terra. No entanto, no início dos tempos, há bilhões de anos atrás, a Terra era um lugar inabitável, com erupções vulcânicas constantes, com altas temperaturas, era um lugar bastante perigoso. Os movimentos do planeta, pessoal, tanto o de rotação, que é esse movimento que o planeta Terra faz em torno de si, e o movimento de translação, que é o movimento que o planeta Terra faz em torno do Sol, possibilitaram essa forma esférica da Terra, que é achatada nos seus polos. Na superfície terrestre, há o encontro de três camadas: a hidrosfera, que é o conjunto de águas que existe no planeta; a biosfera, que é o conjunto da vida, dos biomas, das plantas, e a litosfera, que é o conjunto de rochas e minerais. Além disso, a superfície terrestre, tem a atmosfera, que é um conjunto de gases que permite a respiração de todos nós, de todos os animais, e protege o planeta dos raios solares, filtrando os raios ultravioleta. A atmosfera é basicamente formada por oxigênio, hidrogênio e água, mas também contém alguns outros elementos químicos. A hipótese científica mais aceita atualmente para a origem da humanidade é a teoria do evolucionismo de Charles Darwin. Ela diz que a espécie humana moderna, a chamada Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil a 300 mil anos atrás. Depois de um grande processo evolutivo de milhões de anos. Acredita-se que os primeiros hominídeos, a linha do Homo sapiens, evoluíram de um ancestral comum entre os grandes primatas de hoje, que viveu no planeta Terra entre 8 a 6 milhões de anos atrás. Cerca de 2 milhões de anos atrás, pessoal, teria surgido, então, o primeiro exemplar dos hominídeos, o Homo habilis. Ele também seria o primeiro da linha e ser capaz de usar ferramentas. Em seguida, pessoal, na linha evolutiva, há um surgimento do Homo erectus, que tinha uma forma de andar e proporções corporais mais próximas dos seres humanos modernos. O Homo erectus foi a primeira espécie humana a ter uma face plana, nariz proeminente e possivelmente uma cobertura mais escassa de pelos corporais. Também, pessoal, é neste momento que os hominídeos começam a dominar e também a usar o fogo. Importante lembrar, pessoal, que uma espécie não teve que ser extinta para a outra espécie surgir. Foi descoberto, pessoal, na África, que os Homo habilis e os Homo erectus coexistiam por cerca de 500 mil de anos, sugerindo que o Homo erectus não evoluiu diretamente do Homo habilis, mas sim de um ancestral comum.
Até então, a evolução humana acontece inteiramente no continente africano. Os primeiros seres humanos, não é, partiram da África primeiramente para a Ásia e um pouco mais tarde, né, entre 1,5 milhões a 1 milhão de anos atrás, chegaram na Europa. Graças às diferenças climáticas enfrentadas, né, nesses novos habitantes, né, esses novos habitats, né, que o homem encontrou, o gênero Homo continuou a sua evolução. E há cerca de 500 mil anos atrás, na Eurásia, surgiu o Homo neanderthalis, também conhecido como Homo neandertal. Eles eram mais fortes, mais baixos e também mais robustos, né, que os humanos modernos atualmente. Uma adaptação à vida em ambientes um pouco mais frios do que na África, né, que eles eram acostumados a ficar. Mas os seus cérebros eram tão grandes como os nossos da atualidade. E muitas das vezes, pessoal, até maiores, de forma a serem proporcionais ao seu corpo, né, e aos seus músculos. Simultaneamente, a existência de Neandertales e também do Homo sapiens, né, que significa pessoa sábia em latim, evoluiu, né, na África durante uma época de mudanças climáticas dramáticas naquele continente, há cerca de 300 mil a 200 mil anos atrás. Mas os humanos modernos não surgiram tão desenvolvidos como nós somos hoje. O programa, né, do Museu Nacional de História descreve que as habilidades que definem a sabedoria, entre aspas, né, pessoal, do Homo sapiens, como a linguagem, a vivência em grandes grupos, o cozimento de alimento, a agricultura, foram desenvolvidos ao longo de milhares de anos. Entre 14 mil e 8 mil anos atrás, os humanos passaram por um grande processo de sedentarização, conhecido como Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Este processo se dá no momento em que o Homo sapiens deixa de ser nômade e passa a se assentar em terras, plantando alimento, domesticando animais. É a partir desse processo que os humanos começam a transformar paisagens naturais da Terra. A pré-história é um período, pessoal, que acompanha o surgimento e o desenvolvimento da humanidade antes que fosse criada a primeira forma de escrita no quarto milênio a.C. A pré-história também é basicamente dividida em período paleolítico, mesolítico, né, que é o período intermediário, neolítico. Nesses períodos, acompanhamos o desenvolvimento dos hominídeos com a elaboração de novas ferramentas, não é? Além do surgimento do Homo sapiens, que é cerca de 300 mil anos atrás. A pré-história também é um período da história humana particularmente grande. A sua nomenclatura é do século XIX, quando os primeiros vestígios da vida humana pré-histórica começaram a ser encontrados. Isso porque no século XIX existia uma noção, pessoal, que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos, e assim todos os acontecimentos anteriores ao surgimento da escrita ficaram conhecidos como pré-história. O período paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada, e esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para a sua sobrevivência, que eram produzidos exatamente de pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões até o ano 10.000 a.C. e foi subdividido em 3 fases, né? Inferior, médio e superior. Cada um desses períodos possui as suas particularidades. Começando aí no inferior, este período começa a ser contado, né, exatamente quando os hominídeos começam a ter as suas habilidades de produzir as primeiras ferramentas para a sua sobrevivência. Essas ferramentas foram obras, né, do Homo habilis e também do Homo erectus, os primeiros homens, né, a ficar na posição totalmente ereta. Essa fase, pessoal, estendeu-se até 3 milhões de anos atrás. No Paleolítico Médio, compreendeu-se o período de 250 mil anos a 40 mil anos antes de Cristo, e é caracterizado principalmente pela presença do Homo neandertal.
Como o Homo sapiens já existia nesse período, pessoal, nessa época, uma vez que o surgimento do Homo sapiens, né, aconteceu cerca de 300 mil anos atrás, os estudos arqueológicos mostram que nessa fase, nesse tempo, o estilo de vida do homem tornou-se um pouco mais sofisticado, com novas ferramentas sendo elaboradas e com o uso do fogo mais difundido entre os homens. E por fim, pessoal, existe também o período Paleolítico Superior, que foi entre 50 mil a 10 mil a.C. Esse período, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Eram produzidos pequenos anzóis, machados, agulhas, até mesmo obras de arte. Começaram a ser concebida pelo homem. No caso, pessoal, nas artes, destacam-se para as pinturas rupestres, feitas nas cavernas e nas paredes, né? O Paleolítico é um período em que o homem sobrevivia da coleta e também da caça, sendo fundamental, no caso da caça, a elaboração dessas ferramentas para utilizá-lo na obtenção de alimentos. Por depender da caça e da coleta, o homem era nômade e mudava de lugar quando os recursos do local estavam instalados naquele local, ficavam escassos. Como a temperatura da Terra, em geral, era um pouco mais amena, sobretudo nos períodos de glaciação, o homem vivia nas cavernas para se proteger do frio. As ferramentas utilizadas poderiam ser feitas de ossos, pedras, marfim. No fim do período paleolítico, o homem começou a experimentar as primeiras experiências religiosas, e o desenvolvimento do estilo de vida do homem fez com que ele desenvolvesse rituais funerários. Agora, no período Mesolítico, que é uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico, que aconteceu em determinadas regiões do mundo, os especialistas em pré-história destacam-se que o Mesolítico aconteceu sobretudo em locais onde houve glaciações mais intensas. Aconteceu na Europa e em parte da Ásia, e estendeu-se aproximadamente até 9 mil anos antes de Cristo. Esse período marcou a decadência dos grupos humanos que viviam exclusivamente da caça, em detrimento daqueles que eram caçadores e coletores. Ficou marcado também pelo desenvolvimento da olaria, pessoal, que é a produção de cerâmica, e as técnicas também de produção de tecido. Consideravam-se o fim desse período o momento em que a agricultura foi desenvolvida. Agora, no Neolítico, é uma fase, pessoal, do período da pré-história que estendeu de 10 mil a.C. a 3 mil a.C. Essas datas são aproximadas, tá? Assinalam dois marcos importantes de desenvolvimento humano. O primeiro, houve o surgimento da agricultura, que é extremamente importante. E o outro marco é o desenvolvimento da escrita. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu mudar radicalmente o seu estilo de vida, uma vez que a agricultura permitia que o homem fixasse a um local só, sedentarizando o homem, sobrevivendo de tudo que ele produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e a desenvolver campos e plantio. Junto, pessoal, do desenvolvimento agrícola veio também a domesticação de animais, que auxiliava o homem no transporte de cargas, na agricultura, como animal de tração, servia também de alimento e até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades possibilitaram a sedentarização humana, resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos que, com o tempo, pessoal, e conforme cresciam, tornaram-se as primeiras cidades no mundo. O Neolítico também ficou marcado pelo desenvolvimento da arquitetura, que permitia que o homem construísse casas de pedra e construções megalíticas. Essas últimas, pessoal, as construções megalíticas, até hoje, não tiveram o homem não conseguiu desenvolver. E a finalidade, muito bem,
né, para que elas eram construídas. Agora, as olarias surgiam em muitos lugares e foi aprimoradas em outros. Ao passo que os agrupamentos humanos cresciam, as sociedades se desenvolveram, tornando-se mais complexas e mais desiguais. Uma vez que as pessoas que estavam ligadas diretamente, né, envolvidas com o gerenciamento dos recursos naturais, tornaram-se mais importantes do que aquelas outras. O final do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento da metalurgia, isto é, pessoal, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição do metal, e pelo desenvolvimento das primeiras formas de escrita da humanidade. No caso, pessoal, foi a escrita cuneiforme. A divisão do trabalho na pré-história foi acontecendo conforme o estilo de vida dos agrupamentos humanos foi ficando mais sofisticado. Sendo assim, o homem, né, foram sendo responsáveis pela caça de animais, enquanto as mulheres ficaram, né, responsáveis, né, pela coleta de alimentos, né, para se alimentar, os seus filhos e a elas, né? E à medida que a agricultura foi desenvolvendo também, essas atividades passou a ser responsabilidade também das mulheres. No período paleolítico, pessoal, destacavam-se principalmente, né, as pinturas rupestres, que eram feitas nas paredes das cavernas, que são encontradas em diversos locais no mundo, inclusive aqui no Brasil. As pinturas rupestres representam o homem em meio de grandes grupos de animais, simbolizando as caçadas, não é? E representando também outras cenas do cotidiano humano. No Paleolítico, também eram feitas pequenas esculturas, das quais, pessoal, destacam-se as estatuetas de Vênus. Essas estatuetas foram encontradas em diversas partes do mundo e representam um corpo feminino, podendo, né, ser associada, pessoal, ao culto da deusa mãe. No Neolítico, destacam-se as construções megalíticas, construções realizadas com grandes rochas. Os especialistas ainda não sabem a real, né, o objetivo dessas construções, mas especulam-se que poderiam funcionar como marcadores de tempo ou poderiam ser relação, né, à observação dos astros. Muito bem, pessoal, existem muitas outras curiosidades a respeito desse período histórico que é tão grande, que eu, às vezes, né, não comentei, mas gostaria de agradecer a você que está aí do outro lado, que assistiu ao vídeo até agora. No próximo videoaula, vou falar um pouco sobre o início da nossa história com o surgimento dos primeiros povos e cidades. Valeu, galera, até mais e até a próxima videoaula!